Boa noite, irmãos. Vamos continuar na nossa exposição no livro de Gênesis. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 19, a partir do versículo 30, e vamos até o 38 no final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e então a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. E é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e eterno Pai, nós bendizemos o teu nome e te damos graças, Senhor, porque aprove ao Senhor nos reunir aqui nesta noite para que pudéssemos te prestar culto. E nós já lemos a tua palavra, já cantamos hinos e cânticos de louvores ao teu nome, ó Deus, e agora vamos ouvir a exposição da tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco e abra o nosso entendimento para que essa palavra seja entendida e aplicada em nossos corações. Nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje, ele vai nos falar, Moisés vai mostrar a origem dos descendentes de Ló, os moabitas e os amonitas. Duas nações que se tornaram rivais do povo de Israel. Mas eu queria tratar de um tema. O autor vai mostrar aqui a maneira como a descendência de Ló foi perpetuada. Ele vai mostrar isso aqui. E a intenção de Moisés em escrever essas palavras aqui, mostrando de onde vieram os moabitas e os amonitas, é porque Israel iria conquistar toda a terra de Canaã. E Deus deu ordem a Israel dizendo: vocês, eu não vou dar um palmo de terra sequer dos moabitas e dos amonitas, porque eu dei o monte, esse monte aí, essa terra aí, aos filhos de Ló. Então vocês não vão mexer com eles. Não vão mexer com eles. Então essa é a razão
que Moisés está colocando aqui para mostrar quem são os moabitas e os amonitas. E por que Deus estava proibindo Israel de lutar contra essas nações. Por causa da fidelidade da aliança que Deus fez lá atrás com Abraão. Abraão orou por Ló. E Deus atendeu a voz de Abraão. Nós vamos ver aqui que Ló errou muito. Tomou decisões erradas, precipitadas, que condenou toda a sua descendência, mas Deus não o abandonou. E Deus está honrando as suas palavras aqui, que ele prometeu lá atrás. Mesmo essas nações sendo inimigas de Israel, Deus as vai preservar. Porém, Deus ele vai dizer que os moabitas e os amonitas, eles foram rejeitados, e Deus diz até a 4ª geração eternamente, para que não chegue próximo do meu tabernáculo. E a razão não foi a sua origem, uma origem pecaminosa. A razão foi porque nem Moabe e nem Amon vieram ao encontro de Israel quando estava no deserto, indo para a terra prometida. Essa foi a razão, é a razão que Deus dá na sua palavra. E é por isso que Deus rejeita essas nações e diz, até a 4ª geração, nenhum deles estará na minha presença. Porque não vieram ao encontro de Israel quando saiu do Egito. Pelo contrário, alugaram Balaão para vir amaldiçoar o povo. Depois, levaram o povo de Israel ao pecado. Quando Balaão não pôde amaldiçoar, ele deu um conselho a Balaque e diz, olha, só tem uma maneira. Leva o povo a adulterar com as filhas dos moabitas. E aí a ira de Deus virá sobre eles. Então eles colocaram armadilha e o povo foi se prostituir. A ira de Deus veio sobre eles. Então foi um povo que se tornou inimigo do povo de Israel. Mas Deus estava preservando. E aqui nós já vemos a misericórdia desse Deus. A bondade desse Deus para conosco. Porque nós erramos, nós pecamos e mesmo assim ele está cumprindo com a promessa que ele fez. E Moisés ele vai agora mostrar como é que a descendência de Ló foi perpetuada. Lembrando que Ló, ele saiu lá de Sodoma, saiu fugido às pressas, porque Deus ia destruir. Aí Deus disse para Ló, Ló, vai para Campina. E Ló falou assim, não, Senhor, para Campina não, eu tenho medo que o mal me alcance e eu morra. Olha, tem uma cidade pequenininha, Zoar, ela é pequena, então a minha alma vai descansar ali. Só que aquela cidade ia ser destruída também. Eram 5 cidades ali na Campina que teriam que ser destruídas. E Deus então aceitou o pedido de Ló e disse, então vá para lá. E Ló foi. E aí o texto diz aqui que não deu certo ele ficar lá. Ele teve que sair para onde? Exatamente para onde Deus tinha mandado ele ir antes, lá para Campina. E ele foi para lá. E Moisés vai mostrar agora como é que deu-se a origem desse povo. E o nosso tema de hoje será buscando o que é correto pelos meios errados. Buscando o que é correto pelos meios errados. Ou seja, era correto buscar uma descendência para Ló, para perpetuar o seu nome. Ló não tinha filhos. E só lembrando que, naquele tempo, se o homem morresse e não deixasse um filho homem, a sua descendência era extinta de sobre a face da terra. Porque não eram contados através das mulheres, mas só através dos homens. Então, Ló precisava de um filho homem. Então não era errado buscar uma descendência para Ló. Agora, o problema está nos meios usados para conseguir essa descendência. É isso que nós vamos ver aqui. Buscando o que é certo pelos meios errados. Primeiro, verso 30 diz que Ló subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, e
A outra parte do verso vai dar razão por que Ló mudou. Porque receava permanecer em Zoar. Eles receavam, Ló e suas filhas receavam, a ideia aqui é tinham medo. Eles tinham um pavor de viver em Zoar. Pavor. Moisés não diz a razão desse medo. Ele não diz porque Ló tinha medo de permanecer em Zoar. Porém, nós podemos levantar algumas suposições aqui. São só suposições, porque a Bíblia não diz. O fato é que ele tinha medo de permanecer naquele lugar e ele tinha que sair dali. Então nós podemos dizer o seguinte: Zoar era uma das 5 cidades que deveriam ser destruídas, não é isso? Então isso mostra que ali também não tinha justo. Eles eram tão pecadores quanto o povo de Sodoma. Então essa é a primeira questão. E Ló talvez estivesse sendo acossado ali, apertado ali, abusado, e ele tinha medo de permanecer, porque certamente ele e as suas filhas estavam correndo perigo. Então ele tinha medo. Outra probabilidade é que Ló tinha medo também de Deus destruir aquela cidade, como ele havia destruído as outras 4 cidades. Ele tinha medo, ele via os pecados e ele dizia: Deus pode fazer com Zoar a mesma coisa que ele fez lá. Eu já escapei uma vez, agora a pergunta é: será que eu vou escapar a segunda? Então eu vou fugir desse lugar aqui. Então Ló, o que é que ele faz? Ele acha melhor morar sozinho aonde? O texto diz que ele foi exatamente morar com as suas 2 filhas primogênitas numa caverna. Não é isso? Habitou no monte com suas 2 filhas em uma caverna. Meus irmãos, vamos tirar uma primeira lição aqui para a nossa vida. Primeira lição para nós. Qual foi a ordem de Deus para Ló quando ele estava tirando Ló e as suas filhas e a sua esposa de Sodoma? A ordem é: foge para o monte, para preservar a tua vida. Vá para lá, para o monte. Qual foi a resposta de Ló? Não, Senhor, eu tenho medo de ir para o monte. Tem uma cidadezinha ali e a minha alma vai viver lá. E Deus está dizendo: vai. É isso que você quer? Vai, então. Talvez Deus estivesse dizendo: eu quero ver se a tua alma vai viver sossegada ali. Eu estou te dizendo para você ir para o monte. Mas você quer ir para lá, então você vai. Então Deus está dando o caminho. E Ló está dizendo: esse caminho eu não quero. Às vezes não é assim conosco, irmãos. Deus está dizendo: vá por esse caminho aqui. E nós estamos dizendo: não, esse caminho aí eu não quero. Eu quero o caminho que eu escolher. O Senhor está errado. Se eu for para lá, o mal me apanha e eu morro. Então não é esse caminho que eu quero para mim, Senhor. É o caminho, não é o teu caminho que eu quero. É o que eu quero escolher. Essa é a primeira lição. Guardem aí que no final, nas aplicações, nós podemos voltar a ela. E o que aconteceu aqui, irmãos? Ló habitou em uma caverna com suas 2 filhas. Fique imaginando o seguinte: por que Ló foi parar numa caverna? Dá para perceber aqui a situação de Ló agora e a situação que ele tinha junto com Abraão, quando ele estava separando de Abraão. Ló era um homem muito rico, tinha muitas posses, tinha empregados. E agora o que é que Ló tem? Apenas alguns mantimentos para se manter naquela caverna. Tem nada. Nada, nada. Agora a pergunta é, irmãos, por que Ló foi parar numa caverna? Quando nós olhamos aqui em Gênesis 13, lá atrás, a partir do verso 10,
Diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Aí então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. E habitou Abraão em Canaã, e Ló nas campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Agora veja o que diz o verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Percebe a escolha de Ló? Ló era um homem crente. A Bíblia diz isso, o Novo Testamento vai dizer que Ló era um homem crente. É um homem que temia a Deus, mas foi um homem mundano, que fez escolhas não pela fé, mas atraído pelos olhos, pela beleza do mundo. Ele não levou em conta a aliança do Senhor. Ele levou em conta apenas os desejos do seu coração. E aí o texto diz que Ló, ele não chegou de uma vez em Sodoma. Ele foi armando as suas e até se tornou um cidadão de Sodoma. E aí aconteceu tudo aquilo que nós vimos lá. E aí Deus mandou derramou a sua ira e Ló teve que fugir para Zoar. Só que lá não era o lugar dele permanecer também. E ele foi para Gola em uma caverna. Por causa das suas escolhas erradas. E aqui fica outra lição para nós. Muitas vezes, Deus está nos dando a direção e nós queremos seguir os desejos do nosso coração. Muitas vezes nós somos atraídos pela beleza do mundo, pelo dinheiro, por outra coisa quaisquer. E quando nós bem imaginamos, já estamos no fundo de uma caverna. Perdemos tudo. E é difícil da gente sair de lá. Por causa das nossas escolhas erradas. Tem um assunto que eu nunca me canso de falar. E eu vou falar até morrer. Eu sei que algumas pessoas ficam com raiva de mim quando eu falo isso. Hoje tem gente no fundo do poço por causa de casamento. Casou errado. Deus está dizendo, não faça isso. Aí a pessoa tema com Deus e vai lá e faz. Certa irmã casou e ela fez um péssimo casamento. Sabendo que não podia fazer aquilo, porque a palavra de Deus está dizendo, não faça isso. E ela fez. A pessoa já não havia dado certo com a primeira esposa. Separou por um motivo lá. E a outra diz, não, eu vou dar uma chance para ele. Quem sabe pode ser um eleito, talvez muitos pensam assim, né? E Deus vai salvar. E aí, casou com esse homem. E um dia a gente estava na reunião de oração e ela dizendo que ela passava por uma grande provação no casamento dela. E eu tive que chamá-la, ela ficou com raiva de mim. Mas eu tive que dizer para ela, você não passa por provação, não. Você está colhendo o que você plantou. Porque a palavra de Deus está dizendo, não faça isso. E você fez. Então isso não é provação. Isso são as consequências do teu erro. Então vai sofrer pro resto da vida, até morrer. Ou até se separar. Por quê? Porque as pessoas fazem escolhas erradas. Crentes estão fazendo escolha com os olhos da carne. Eles não olham para a palavra de Deus para dizer, Senhor, é isso que o Senhor quer. Eles não fazem isso. E aí fazem tudo aquilo que é errado. E Ló foi parar numa caverna. Sem nada. Velho. E é interessante, irmãos. Ló, um homem crente. Mas essa é a última
história, é o último relato de Ló aqui. É um relato triste, deprimente, para um homem que era crente, que cria em Deus, mas que se tornou mundano e fazia escolhas não de acordo com a aliança, mas fazia as escolhas de acordo com o seu coração pecaminoso. Então Ló, ele foi morar na caverna. E aí quando ele foi para lá, nós vamos para o nosso chegando no nosso segundo ponto, ainda no primeiro ponto. Quando Ló chegou naquele lugar, as filhas dizem que Ló já era velho. E tinha uma outra complicação. Quando Deus destruiu todas aquelas cidades e Ló cortou o vínculo com Zoar, não tinha mais homens para suas filhas casarem. Porque os casamentos naquele tempo eram casamentos arranjados. Uma família ia na outra e arranjava o casamento e o filho casava. Mas não existia mais famílias ali. Ló estava sozinho. Então vamos ver esses dois motivos aqui. E as filhas vão buscar o que é correto agora pelos meios ilegais, que é o incesto. Um filho se deitar com o pai, né? Ou com a sua mãe, sem incesto. Deus não permite isso. Então Ló, verso 31, a primogênita disse a mais moça, aí surge um plano diabólico. Nosso pai está velho. Esse é o primeiro problema. Para elas é o seguinte, nosso pai não tem mais condições de casar, não tem mulher por perto. E veja o que ela diz para a outra. A primogênita, disse a mais moça, né? Não há homem na terra que venha unir-se conosco, conforme o costume de toda a terra. Mas vamos voltar para o verso 31. Então a primogênita disse a mais nova. Percebe que o autor não cita o nome delas aqui? É como se fosse uma crítica, vamos dizer mais velada, mas é uma crítica. O nome delas não aparece como um sinal de que Deus não aprova aquilo que elas fazem. Quando foi a Moabita, tem uma Moabita chamada Ruth, e ela veio para Israel, e ela foi lá com Boaz, e Boaz falou assim para ela, olha, tem um resgatador, e ele é mais próximo a você do que a mim. Eu vou conversar com ele, porque é obrigação dele resgatar você. E você percebe, se você ler lá, que o escritor não diz o nome desse homem, porque ele rejeitou. É uma crítica velada, mas é uma crítica. Ele diz, ó fulano, é assim que chama ele, ó fulano, você tem uma pessoa para resgatar, você quer fazer? Ele disse não. Era um sinal de desrespeito, né, porque fazia parte, ele teria que resgatar a Moabita lá para suscitar descendência do seu parente próximo. Outro caso que nós temos também é o caso de Rebeca. Rebeca, ela engana Jacó, e quando da morte dela, não aparece o nome, a morte dela, o relato da morte. Aparece o relato da morte da sua serva, mas não aparece o dela, como também um sinal de repúdio que Deus faz à atitude errada. E é o que está acontecendo aqui. Elas não têm o nome citado como sinal de repúdio àquilo que elas estão fazendo aqui. Então, segundo ponto nosso, é que as circunstâncias levam a atitudes impensadas diante do nosso Deus. Então, o nosso pai está velho e não há homem na terra para unir-se conforme o costume de toda a terra. Há um contraste muito grande aqui, irmãos,
entre Abraão e Ló. Deus ordenou a Abraão para que ordenasse a lei aos seus filhos constantemente. As futuras gerações tinham que saber andar no temor do Senhor. Abraão não tinha que educar os seus filhos conforme o costume do mundo, mas segundo a aliança do Senhor. Presta atenção que as filhas de Ló estão dizendo aqui. Não há homens que venham a unir-se conosco conforme o costume de toda a terra. Ou seja, o que elas estão dizendo aqui, nós queremos uma descendência, não importa de onde venha o homem. E eu fico imaginando o seguinte, Ló, ele era da descendência de Sete, semita, assim como Abraão. Ele poderia ter ido na parentela dele. Lembra que Abraão, quando arrumou uma esposa para Isaac, mandou buscar lá na sua parentela, para não tomar daquelas pessoas ali de Canaã? Alguns sugerem que Ló se mundanizou tanto que ele tomou uma esposa lá em Sodoma, uma sodomita, gerou filhas sodomitas, e agora Sodoma está falando mais alto no coração delas. Elas saíram de Sodoma, elas foram educadas lá, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Elas carregam o mesmo instinto imoral que tinha em Sodoma. Elas carregaram para lá. Então, elas queriam viver de acordo com o costume da terra e não com o costume de Deus. Então, o verso 32, para alcançar os seus objetivos, a mais velha diz, vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Percebe, irmãos, a astúcia da primogênita. Por quê? Ela sabia, Ló, apesar de ter se mundanizado, era um homem justo ainda. Ele temia Deus. E jamais ele iria concordar fazer um negócio desse. De sã consciência, jamais. Então Ló era o cabeça daquela família. Mas o que é que essa menina está fazendo? Ela está usurpando a autoridade do pai. E ela vai embebedá-lo para fazer isso. Porque o pai não vai concordar. E o que é que ela vai fazer? Nós vamos dar um jeito. E nós vamos trazer a descendência para ele da maneira que nós achamos que devemos fazer. E assim o que aconteceu? Naquela noite, a mais velha deu beber vinho ao pai e foi um pileque daqueles. Porque Ló nem viu quando elas se deitaram com ele e nem quando se levantaram. Ló estava completamente embriagado nas duas noites. E essas meninas roubaram a autoridade do pai. Porque certamente não era aquilo que Ló queria, mas era o que estava no coração delas e era aquilo que elas queriam. Então elas tiraram a autoridade do pai. Através do porre, através do vinho. Elas fizeram isso. Meus irmãos, Jó, ele estava num estado aqui de passividade quando estava bêbado. Mas antes de embebedar, não. O que é que a Bíblia ensina sobre a cachaça? Sobre dominar o homem. Então Ló se deixou dominar pelo vinho. E aí ele não foi passivo. As filhas colocaram uma armadilha no caminho dele. Mas ele quis se embebedar. Ele quis fazer aquilo lá. E quando ele quis fazer aquilo lá, ele abriu a porta para o pecado entrar.
Porque as filhas usurparam, preste atenção nisso, as filhas usurparam a autoridade do pai dentro de casa, para que ele pudesse fazer exatamente aquilo que ele não permitia fazer. No final nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E aí o que aconteceu? Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Conceberam do próprio pai. Engravidaram do próprio pai. Isso é o que a palavra quer dizer aqui. E aí, irmãos, para ratificar, e elas não tinham nenhum peso na consciência, nenhuma nem outra. Elas não tinham nenhum remorso por aquilo que fizeram. Nenhum remorso. Por que nós podemos dizer isso? Pelo nome que elas deram aos filhos. A mais velha deu o nome de Moabe. Sabe o que significa Moabe? De meu pai. Ou seja, ela diz para o mundo inteiro, esse menino é filho do meu pai. É assim que o menino foi chamado. De meu pai. A outra deu o nome de Benjamim, que quer dizer filho de meu parente. Então o nome dos filhos mostra o tamanho do pecado delas, sem nenhum remorso. Elas fizeram e se pudesse fariam de novo. E o resultado elas tiveram. E Deus não rejeitou essas nações pelo fato deles terem sido gerados dessa maneira, mas porque eles não ajudaram Israel. Percebe a misericórdia de Deus? Então o que essas meninas fizeram aqui? Buscaram o que era certo pelos meios errados. Meio que Deus não aprova. Então nós temos que fazer o que é certo pelos meios corretos, pelos meios certos. Então nós já falamos que a razão de Moisés escrever aqui é porque Deus havia proibido Israel de lutar contra essas duas nações, Moabe e os Amonitas. E Moisés vai dizer o porquê. É porque eles são descendentes de Ló. E Deus fez uma aliança lá atrás. E ele vai preservar os filhos de Ló. Ele deu essa terra para os filhos de Ló. Então vamos a algumas aplicações para nós. Então vamos lá. Primeira aplicação é para nós que somos pais. Então vamos prestar atenção nisso. Nós somos a autoridade máxima dentro de casa, é o homem. Ele é o cabeça do lar. Ele é o responsável por tudo que entra e sai de sua casa. Ele é o grande responsável. Ló teve a sua autoridade usurpada por uma armadilha das filhas. Ele caiu na armadilha. E hoje, meus irmãos, não é diferente não dentro da nossa casa. Sabe o que está acontecendo dentro da nossa casa? Muitos filhos estão usurpando a autoridade dos pais e fazendo coisas que não devem fazer. E os pais se colocando passivos diante de muitas situações. Por exemplo, tem pai, família crente, pai e mãe crente, e deixa a filha ou o filho trazer a sua namoradinha para dentro de casa e dormir os dois juntos. Ou mesmo que não traga para dentro de casa, mas sabe que o filho ou a filha está indo por esse caminho e está fechando os olhos para tudo isso que está acontecendo. É como se estivessem embriagados, sem saber o que estão fazendo dentro de casa. Então nós somos os responsáveis e nós vamos ser responsabilizados diante de Deus por isso. E aí vai o recado para os filhos. Sejam tementes aos pais. Não sejam como as filhas de Ló, malandras, espertas aos seus próprios olhos.
para enganar os pais, para fazer aquilo que não devem. Porque os filhos de hoje, infelizmente, muitos lares cristãos não têm o respeito dos filhos dentro de casa. E vocês devem temer a Deus, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honre a teu pai e a tua mãe. Formar uma família é uma das coisas mais belas que tem. Um homem e uma mulher se unem para trazer ao mundo pessoas que Deus escolheu mandar ao mundo. Então é correto se formar uma família e ter filhos. É correto aos olhos de Deus. Agora, cuidado, para que você não forme famílias, você que ainda não formou, pelos meios errados. Você que ainda não casou, não vá ao mundo, não contraia um matrimônio de acordo com o costume de todo mundo, mas faça de acordo com a aliança de Deus. Não vá no mundo para pegar um ímpio ou uma ímpia para casar, porque você vai ter problema. Você vai ter muitos problemas. Já foi o recado para os homens, os pais. Agora o recado para as mulheres. Cuidado para que vocês não usurpem a autoridade do marido dentro de casa. O cabeça de casa é o marido e não a mulher. E tem muitas mulheres cristãs usurpando um lugar que não lhe pertence. Tem muitas mulheres manipuladoras. Elas conseguem manipular o seu esposo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque foi assim que Eva conseguiu levar Adão a arrastar toda a raça humana para o inferno, através da manipulação, tomando um lugar que não era dela. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. E a última aplicação, para todos nós, cuidado para que nós não nos tornemos mundanos. Meus irmãos, tem muito crente mundano, que vocês nem imaginam. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você quiser ficar com raiva, é um direito seu. Nós estamos nos aproximando aí do Natal. Não estamos? O mundo diz que o Natal é dia de reunir família em torno de uma mesa e participar de um grande banquete. Não é isso que o mundo diz? É de trocar presentes. Você tem que dar presente. Se não der presente, não é Natal, é dia de Papai Noel. O mundo diz isso. E aí nós, cristãos, o que era que nós deveríamos fazer nessa data? Essa data é uma data em que Deus mandou Cristo ao mundo não para unir família de sangue, mas Ele mandou Cristo ao mundo para unir família da fé espiritual. Porque no céu, lá não vai existir marido nem filho, irmãos, lá não vai existir laços sanguíneos, lá vai existir apenas laços espirituais. Só isso. E eu fico imaginando, irmãos, nós deveríamos estar alegres nesse dia e a igreja se unindo. Vamos comemorar o nascimento de Cristo. Vamos viver, porque Deus mandou o seu Filho ao mundo para nos unir num único corpo, que é o corpo dele.
Mas muitos crentes, eles não virão para a igreja nesse dia, sabe por quê? Eles vão se reunir, talvez com parentes que passaram o ano inteiro blasfemando de Deus, escarnecendo de Deus. E ele vai sentar junto à mesa com essas pessoas. Escarneceram do nome de Cristo, de Deus, o ano inteiro. Mas parece que o Natal é uma coisa mágica, né? Que a família tem que estar unida e no ano inteiro vivem como cão e gato, brigando, um sem se falar com o outro. Mas no Natal tem que estar todo mundo junto, naquela hipocrisia braba, porque é uma hipocrisia grande, irmãos. E o Natal não existe para isso. Então, quando nós fazemos isso, eu não estou dizendo, se você for visitar a sua família, torne aquele ambiente um lugar onde Cristo está presente. Agora, se você não tiver voz ali, eu vou lhe dar um conselho, não vá para lá. É melhor você passar sozinho, procurar os irmãos e passar com eles. Porque é nesse tempo que muitos crentes se colocam à mesa com os escarnecedores, parentes seus. Passaram o ano inteiro blasfemando de Cristo. E nós precisamos ter cuidado com isso. Se você for, transforme o ambiente em um local de culto, onde a palavra de Deus possa ser pregada. É isso que nós temos que fazer. Quando nós não fazemos isso, sabe o que é que nós fazemos? Nos mundanizamos. Só isso. Assim como Ló. Ló era um crente mundano. Era um crente, de verdade. A palavra de Deus diz isso. Mas era mundano, tomou decisões erradas. E foi parar numa caverna. Eu fico imaginando por que Ló, mesmo que não fosse fazer mais parte daquele clã, não procurou seu tio Abraão, que não morava tão longe dali, para dizer, tio, eu preciso casar as minhas filhas. Ele foi um homem ausente, omisso, porque ele se tornou mundano. E o crente, ele não pode se tornar mundano. Então, que Deus abençoe a nossa vida, irmãos. Que Deus nos ajude a nós fazermos aquilo que é correto pelos meios corretos. É correto você comemorar o Natal? É correto, sim. Cristo nasceu, vamos comemorar. Agora façamos da maneira correta, para que o nome de Deus não seja blasfemado pelas nossas atitudes e decisões.